Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pela internet. Que a paz de Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre. Como de costume, essas leituras iniciais sempre são muito cirúrgicas para nós, principalmente tendo em vista o mês que acabamos de entrar, que normalmente é conhecido pelos festejos de Natal, fala-nos de Jesus na manjedoura e casa muito bem com o tema que nós escolhemos hoje para refletir, que é Renasce Hoje. Nossa reflexão ela está baseada em 4 versículos de João. Para ser mais específico, nós estamos seguindo exatamente o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 3 de João, nós vamos encontrar nos 2 primeiros versículos o seguinte: havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O interessante desses 2 versículos iniciais é que Jesus sequer havia articulado nenhuma palavra, e João aqui já nos dá um grande ensinamento sobre a fé. Por que sobre a fé? Porque Nicodemos, mesmo sem entender em profundidade o que se passava, mesmo sequer sem saber com quem ele falava, o que representava Jesus, ele já havia começado a sentir o amor de Deus em seu coração. Como assim o amor de Deus? O amor de Deus personificado na figura de Jesus. Porque é interessante quando ele nos fala: ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele já havia percebido esses sinais esses que nós não podemos ser inocentes, são sinais que vão muito além de curas que ele eventualmente havia presenciado. São sinais que vão muito além de qualquer impressão visual que ele tenha tido. Nicodemos já havia começado a sentir a força da pureza do Espírito de Jesus, traduzido em quê? Em todo o amor e fraternidade que Jesus representa e representava, exemplificava. Então, se nós pensarmos nisso, quantos são os sinais como esses que nós temos em nossas vidas? Quantos são os momentos que nos ocorrem incessantemente, que nos dão esses sinais de vida? Quantas são as formas das quais Deus se utiliza para chegar até nós? Que são inúmeras, Uma coisa que nós não podemos deixar de falar, chega a ser repetitivo, mas quando nós falamos em talvez o sinal mais gritante da presença de Deus, da bondade e justiça divina, sem dúvida seja o nosso círculo familiar. Talvez é pouco provável que aqui, encarnado ou desencarnado, alguém nunca tenha reclamado de algum parente difícil. Todos temos. E esse convívio ele é extremamente importante, por isso que nós não podemos deixar de citá-lo, porque esse convívio ele vai nos dar a oportunidade de desatar nós que nós mesmos o fizemos. E só assim nós vamos conseguir avançar para a nossa essência. A nossa essência como espírito é liberdade. E estar na carne por si só, isso já é uma prisão relativa. Então, e a liberdade que nós estamos falando aqui não é sair de um corpo físico, que não nos enganemos. Estar fora de um corpo físico não significa estar liberto. Assim como não necessariamente estar num corpo físico é ser uma pessoa totalmente prisioneira. Vai depender do meu estado de consciência. Então, a liberdade que nós estamos aqui a falar não é andar pelas ruas ou andar pelo plano espiritual, livre, entre aspas. É andar livre pela consciência. Isso é liberdade. Então, esse primeiro contato que nós temos
Porque nós temos que pensar nisso. Qual é a instituição mais importante? É a que nós estamos mais próximos, que é a família. Pode ser que eu não tenha a família que eu queira hoje. Pode ser que eu não tenha os pais que eu deseje. Pode ser que eu não tenha os filhos que eu deseje. Mas eu tenho tudo o que eu preciso e o que eu mereço. Nem sempre tudo que nós queremos nos é tão agradável. Nem tudo que nós precisamos vem à pronta entrega. Então, outro exemplo, por exemplo, é talvez alguém tenha passado em si próprio ou com algum familiar aquela doença que nos pega de surpresa. Porque doenças todos vamos ter fisicamente, porque esse corpo tem data de validade. Mas isso também é um alerta, porque qualquer doença física é um alerta de que, no fundo, o espírito está enfermo. Ou seja, é um alerta a nos dizer a nossa real condição. É um alerta que nos diz que essa condição de encarnado é muito frágil, porém, vital para a nossa evolução. Porque às vezes nós só percebemos que não somos super-homens quando nós estamos limitados. Porque quando é assim, nós brincamos com a existência. Nós brincamos com as oportunidades. Via de regra, muitos de nós voluntariamente expõem a vida física de maneira desnecessária. Seja lá como queira pensar. Então, e outra coisa, essa condição que nos apresentam essas situações, elas estão ali para nos servir como ferramenta evolutiva. Isso é importante porque o corpo é uma ferramenta, não é o final. Porque isso é um divisor de águas de como eu me comportarei diante da matéria. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, quanto mais nós utilizamos, mais ela vai se desgastando. Quando a ferramenta quebra, nós fazemos o quê? Nós providenciamos outra. Mas o quão boa essa ferramenta nova vai ser, vai depender da qualidade do meu trabalho. Se eu adquirir benefícios, bônus, para poder ter uma ferramenta melhor. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer, o que eu estou fazendo da minha ferramenta? Nem é a primeira, e muito menos vai ser a última. Nem é a melhor, e muito menos é a pior. É a ferramenta de hoje. É o que nós temos para hoje. E o que falar hoje, mais do que nunca, das angústias que trituram as consciências silenciosamente, que maltratam os corações. Nós, como espíritas, por exemplo, às vezes nós achamos que estar na doutrina espírita significa que nós estamos isentos de sentir dor. Isso é um equívoco, porque estar aqui ou não estar aqui não me tira da espécie humana. Estar aqui deveria nos dar, na verdade, um chão mais equilibrado para passar pelas dificuldades. Porque todos nós temos tribulações, todos nós temos conflitos internos. E graças a Deus daqueles que expõem esses conflitos. Porque talvez a maior tortura de uma pessoa seja remoer dentro de si alguma mágoa. Guardar um sentimento ruim sem poder compartilhar com ninguém. E muitos de nós estamos assim. E nós não precisamos estar assim. Nós estamos aqui para nos dar as mãos. Ninguém aqui é tão errado que não possa confessar algo, que não possa recomeçar. Assim como ninguém aqui é tão perfeito, tão correto, que não tenha o que melhorar, o que aprender. Então, dos mais variados, e são constantes, vale salientar, esses sinais de Deus nas nossas vidas. Os mais variados. Às vezes nós estamos na rua, do nada encontramos alguém que não vimos há muito tempo, que às vezes aqueles 5 minutos ali de conversa lhe revigora.
Às vezes, um papelzinho que nós encontramos, uma mensagem, por exemplo, essas mensagens que nós recebemos quando entramos aqui, pode ser pueril para alguns, mas dependendo, se cair nas mãos certas, na hora certa, aquilo ali, sem dúvida, pode ser a corda que tira aquela pessoa, por exemplo, de um pensamento suicida. Então, esses lembretes que a vida nos dá é constante. A pergunta é, por que nós não conseguimos ver? Se é que a pergunta correta seria essa, nós não conseguimos ver ou nós não queremos ver? Porque poderíamos nos questionar agora, quantos são os sinais que nós estamos fingindo não enxergar? Se nós pararmos para raciocinar nisso, são muitos sinais, todos temos. Em seguida, no versículo 3 e 4, João nos narra o seguinte: em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Talvez seja uma passagem que para nós seja corriqueira. Mas nós somos espíritas, nós cremos em reencarnação. Isso não é tudo. Isso não resolve o problema de ninguém. A pergunta que Nicodemos fez aqui, ela é importante e inevitavelmente nos remete a algumas considerações. Se nós pararmos para olhar em volta na nossa vida, na natureza, tudo gira em torno de ciclos. Absolutamente tudo tem seu ciclo. A cada 24 horas, nós contamos os dias. A cada 7 dias, nós contamos semanas. A cada 365 dias, nós contamos anos. E por aí vai. Só que tem uma coisa curiosa nisso tudo. Podemos passar aqui 90 anos respirando, que nenhum segundo vai ser igual a outro. Eu posso fazer, teoricamente, a mesma coisa todos os dias. Acordar às 5 da manhã, sair às 6h30, começar a trabalhar às 7, voltar para casa às 10 da noite. Nenhum dia vai ser igual ao outro. Eu posso comer arroz e feijão todos os dias. Nenhum arroz, nenhum feijão desse vai ter o mesmo sabor. Ou seja, do mesmo jeito que não há um só segundo que se repita, logicamente todo o resto o será. Não há uma só lágrima que caia, que queime igual a qualquer outra. Cada lágrima é única. Assim como não vai haver um único sorriso que faça vibrar o nosso coração igual. Por mais que sejam parecidas as situações. Então, por que nós não enxergamos isso, talvez? Porque nós, sem dúvida, estamos tão adormecidos na matéria que nós não percebemos que a cada instante nós temos a oportunidade para renascer. Porque o renascer que nós estamos nos propondo a falar não é o renascer físico, porque isso chega a ser um pouco óbvio na visão espírita. O renascer aqui é muito maior do que isso. Renascer vai muito mais além do que nós estarmos pensando em gerar um corpo. Porque constantemente nós estamos sendo convidados à renovação. Constantemente. Se nós pararmos para analisar a nossa vida hoje, pegue pedaço de 5 em 5 anos. Você vai ver a cada 5 anos vários eus diferentes. Você nunca vai se reconhecer a mesma pessoa. Por mais que alguém ache que a vida é uma constância, que está parada, você nunca vai se ver igual. E muito mais do que fisicamente. Fisicamente nem se fala. Então, só que o fato de nós estarmos ali constantemente sendo convidados e em experiências novas, isso não necessariamente nos dá garantia de crescimento espiritual. Porque crescimento
parte do pressuposto que eu estou trabalhando para isso. E como Deus não é parcial, a todos são dadas as oportunidades, mas avança quem quer, aproveita quem quer, caminha quem quer. Retrocede, ninguém retrocede, mas estacionar é uma opção que cada um pode ter. Então, por exemplo, quantos laços de amor e paz nós não deixamos de fazer hoje para nos algemarmos em desafetos que pesam muito? Quantas oportunidades por orgulho nós nos algemamos aos desafetos, podendo criar laços de amor e paz? Porque desafeto nos faz vegetar na carne. Nós simplesmente estamos biologicamente funcionando. Desafeto adoece a nossa carne. Sem falar no espírito, obviamente. E o desafeto nos ilude de uma maneira tão fácil. Nos ilude por quê? Nos ilude porque ele nos faz achar que a raiva que eu guardo, o ódio que eu guardo, afeta o outro. E é tão fácil de se iludir que quando nós vamos perceber que estamos entrelaçados nessa teia, nós estamos amarrados demais. E se eu não puder gritar para pedir socorro, as coisas podem ser bem difíceis. Desafetos que, pior ainda, eles nos fazem parar no tempo. E parar, por quê? Parar em busca de absolutamente nada. Eu correr atrás de alguém exigindo um perdão, eu correr atrás de alguém exigindo um reconhecimento, ou eu correr atrás de alguém, fisicamente ou espiritualmente, com a ideia de eu vou me vingar, eu estou queimando as minhas experiências. Porque o que o outro não faz não diz respeito a mim. Eu respondo pelo que eu faço. Então, no momento que eu me decido a perdoar, independentemente de desculpas ou não, eu sou o primeiro a ser liberto. E é isso que me importa. Porque na hora lá de fazer a conferência do caixa, vai ser um por vez. Não vai ser nas duplas. Cada um responde por si. Então, se nós queremos liberdade, que comecemos por nós mesmos. Porque tudo isso acaba nos gerando um ódio que nos deixa encarcerado na frieza dos nossos medos. Medo é uma coisa interessante porque nós achamos que nós não podemos ter medo. Porque eu já tenho 50 anos, 70, porque eu já tenho 20 anos de espiritismo. Até o momento em que, enquanto nós não nos purificarmos, nós vamos sentir medo. Porque é inevitável não sentir medo. A dúvida do novo, por si só, já é um indício de medo. O novo nos causa medo. Às vezes nós estamos tão, como é que eu posso dizer, tão acostumados, tão acomodados com aquela situação que conscientemente, não é nem inconscientemente, conscientemente nós sabemos que continuar daquele jeito vai ser pior. Mas o medo do novo nos faz continuar no erro. Porque talvez nós tenhamos medo de perceber que as escolhas que nós fizemos já não fazem mais sentido. Talvez nós temos esse medo constante, inclusive de sentir medo. Mas nós não temos como evoluir sem o novo. O novo já está dizendo, evoluir, parte do pressuposto que eu vou amealhando coisas novas. Só que ter medo não é problema. Às vezes as pessoas pensam, mas eu queria tanto me livrar desse medo que eu tenho das coisas. Ter medo não é um problema. O problema em si é não ter coragem para tomar as rédeas da própria vida. Isso é um problema.
Porque o medo nós vamos enfrentar por um bom tempo ainda. Mas essa coragem, ela não é que ela seja só possível, ela é necessária. Coragem para enfrentar as nossas sombras de frente. Coragem para enfrentar a realidade de que eu estou hoje em função do que eu fiz ontem, de que eu vou estar amanhã em função do que eu estou hoje. E ninguém vai fazer por mim, ninguém vai perdoar por mim, ninguém vai construir por mim. Então, nós temos que ter essa coragem. Normalmente, esse mês de dezembro é um mês de reflexão, que nós falamos no nascimento de Jesus. Se nasceu ou não em dezembro, isso pouco importa. O importante é a finalidade, ele veio. Ele veio e nos deu a lição maior, que o caminho é único, é o caminho da união. Então, é sempre uma época boa para nós refletirmos. Refletirmos não porque é virada de ano, porque isso na prática isso é bobagem. Isso é bobagem. É refletir o que é que eu não quero ser mais. Porque eu não posso querer algo que eu não sei o que é. Eu quero uma mudança na minha vida, mas eu não sei o que é. Complica. Então não é porque é uma virada de ano. Eu tenho que olhar para mim e ver quais são... nós temos que começar respeitando as nossas limitações. O que é que eu consigo me livrar? De que eu consigo me livrar? Será que eu vou conseguir amar aquela pessoa agora? Não. Ok, tente pelo menos não guardar ódio por ela, já é muita coisa. Será que eu vou conseguir perdoar aquela pessoa? Talvez não. Tente pelo menos não ficar lembrando do que lhe remete à traição. Porque o fato de algo ou alguém ou alguma situação me lembrar sentimentos ruins, não quer dizer que vai afetar o resto do mundo. Então, nós temos que ter essa coragem. E coragem para dizer sim para o amor de Deus, que está em cada átomo da criação. Tudo, da pedra à madeira, aos animais, aos seres humanos. Tudo. Nós estamos imersos em Deus. Tudo, sem exceção. Porque se nós não tivermos essa coragem, nós nunca vamos nos livrar desse medo de se enxergar como seres que ainda estão caminhando. Que nós somos seres que estamos caminhando ainda na rotina evolutiva. Então, errar faz parte. Fazer 15 palestras por mês não me vai fazer um espírito superior. Construir 20 mil abrigos não me vai fazer um ser humano melhor. Não é o que eu faço, é como meu coração está enquanto eu faço. Que existe uma diferença. Não é a obra, é o sentimento que vem antes dela. Nós temos que levar esse sentimento de renascimento durante o ano todo. Levar a manjedoura, como muito bem foi selecionado agora no começo, para o resto da nossa vida diária. Porque nós temos que ter essa consciência da fragilidade que gera nossa atual ignorância. E para nós sairmos da ignorância, é inevitável que nós nos relacionemos. Ninguém tem como adquirir conhecimento isolado. Ou seja, a questão do relacionamento, da sociabilidade espiritual ou material, não é uma opção, é uma necessidade. Eu posso até tentar me isolar por um tempo, mas alguma hora a minha consciência vai pedir ajustes. E não tem ajuste mais severo do que o da consciência. Emmanuel nos dá um conselho riquíssimo, que ele nos diz assim: o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a vossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem.
Isso é importante porque, do mesmo jeito que há pessoas que não nos compreendem, nós também não compreendemos muitas pessoas. Do mesmo jeito que nós precisamos de paciência dos outros para conosco, os outros também precisam conosco. Então, a dúvida de Nicodemos, quando pergunta a Jesus, por que o homem tem que renascer de novo? Como assim ele vai renascer de novo? Não é uma coisa longe, é um dilema que ainda é nosso. Esse dilema ainda é nosso. E essa indagação, com certeza, ultrapassa a ideia de reencarnação. Para nos dar essa clareza melhor, se nós formos ao Livro dos Espíritos, na questão 171, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ele poderia ter parado a resposta aqui. O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos da remissão. Fantástica essa resposta, porque dois momentos aqui, quando ele nos diz: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Nós, viciados que somos ainda de crenças passadas, talvez tenhamos entre nós a ideia ainda de céu e inferno muito vaga, ou de serezinhos criados exatamente para fazer o mal. Esses diabrinhos, diabretes, como se falam por aí, na verdade, somos nós ainda ignorantes. Porque uma suprema inteligência não ia criar algo para destruir a própria criação. Então, quando nós formos pensar em julgar alguém, seja encarnado ou desencarnado, nós temos que dar uma pausa muito grande, porque nós não lembramos de quando nós éramos desse jeito. Nós não recordamos de quando nós ainda não tínhamos a consciência que temos hoje. Do mesmo jeito que, como tudo é relativo, um espírito superior pode olhar para nós agora e nos achar na mesma condição de ignorantes que somos efetivamente, porque o progresso é infinito. Então não faz sentido, se eu sei que Deus me dá essa porta aberta para o arrependimento, por que eu vou gastar uma existência me lastimando por algo que eu não fiz ou fiz errado? Se eu posso fazer de novo. Nós temos que pensar nisso. Quando nós pensamos em Paulo, por exemplo, quando ele chega na estrada de Damasco lá, Paulo fez uma vida em outra vida. E por que nós não podemos fazer? Porque a encarnação é a nossa estrada de Damasco. Aqui é a prova final. Então nós temos que reviver a cada segundo, aproveitar essas oportunidades, renascer todos os dias. Inconscientemente nós fazemos isso, porque a cada dia nós somos uma pessoa diferente, queira ou não. Eu posso fazer essa palestra 10 vezes, serão 10 palestras diferentes, porque entre um tempo e outro eu tive experiências novas, entre um tempo e outro eu tive pessoas novas que conviveram comigo. E assim somos nós. Hoje nós pensamos assim em determinada circunstância. Amanhã não vai ser mais. Então, quando nós olhamos alguém que ainda vai contra alguma ideologia nossa, por exemplo, ela não é aquilo, ela está daquele jeito. Assim como nós não pensamos mais daquela maneira, ela tem a oportunidade de refazer as suas ideias.
Porque o fato de eu não pensar daquele jeito não significa que eu seja um ser especial. Que ninguém é um ser especial, todos somos. E ele nos diz isso, não são filhos de Deus todos os homens? Isso é importante porque a cada ano que nós estamos passando, nós sentimos mais forte essa tal transição. E mais fortemente nós nos damos ao trabalho de ficar julgando as pessoas. E condenar não resolve o problema. Nós temos que começar a adotar políticas pessoais de prevenção, a começar por nós. Se eu estou me predispondo a conhecer o Evangelho à luz do Espiritismo, que eu tente diariamente seguir as instruções. Nós não vamos ser integralmente aquilo ainda, mas é como nós havíamos dito, se não houver a boa vontade, se não houver essa tentativa, quem vai fazer por nós? Porque inevitavelmente uma hora isso vai chegar. Não é uma questão que eu talvez vá fazer, vai acontecer. Mas o quão rápido eu quero que isso aconteça? Acredito que ninguém aqui, encarnado ou desencarnado, gosta de sofrer. Por mais que entenda o porquê sofre, por mais que compreenda por que está passando a situação, ninguém gosta de sofrer. Ninguém sente prazer em sofrer. Você pode estar resignado, mas ninguém sente prazer na dor. Então, quando é que eu quero parar com essa dor? Essa liberdade que nós tanto sonhamos, ela é patrimônio intransferível. Intransferível. Então não nos enganemos. Renascer num corpo novo não me garante nada se eu não tiver renascimento de atitudes. Sair do corpo também não me dá liberdade. Eu estou onde a minha consciência quer estar. Então, se eu estou vibrando baixo, eu vou estar embaixo, fora ou dentro da carne. É simples assim. Essa coisa de renascer é interessante, porque às vezes, inclusive, coincidentemente, há pouco tempo, eu conversava com pessoas próximas que me questionavam por que eu não costumava falar muito em reencarnação nos meus ambientes particulares. Simplesmente porque coisas meio óbvias também. Você não fala certas coisas em qualquer lugar, não é? E outra coisa, a nossa função não é provar para os outros que a reencarnação existe. Porque isso é um fato que todo mundo vai sentir, vai reviver, na verdade. Nosso objetivo, o Espiritismo não tem o objetivo de dizer ao mundo que a reencarnação existe. Tem o objetivo de colocar essa informação no nosso espírito para que nós passemos a viver como espíritos eternos. Então, não estamos aqui para ficar pregando reencarnação no sentido de você tem que acreditar. Você não precisa acreditar. Eu preciso acreditar. Porque a partir do momento que eu começar a andar melhor, nós seremos exemplos para os outros. É isso que toca. Nós temos que lembrar dos ensinamentos de Jesus. Jesus não foi um ditador de ideias. Ele foi um executor de princípios. Então, às vezes nós falamos assim, mas eu não consigo ver essa renovação, essa esperança que o Espiritismo nos fala, essa nova era que o Espiritismo tanto fala. Não é que nós não consigamos ver, nós não estamos querendo ver, porque nosso subconsciente, a máquina financeira inclusive, vende o que nós ainda gostamos de ver, que é violência, que é dor. Porque se nós pararmos para olhar, existe muita gente boa fazendo coisas fantásticas por aí afora. Muita gente boa fazendo coisas fantásticas. E eu, particularmente, eu queria trazer para vocês, se eu dissesse, não teria o mesmo efeito. Eu acho que a imagem vai falar mais do que 1000 palavras. Nosso amigo Guilherme vai colocar ali. É um videozinho bem curtinho, que traduz bem essa
sentença de Jesus: não verá o reino de Deus se não nascer de novo. Pessoas, bem vocês? Só que sim! O que faz você ser que você é? O que te impede de ir adiante? Quais as raízes dos seus medos e comportamentos? O que te move? O que te faz viver e sonhar? Pensando nisso, voltamos com mais 8 conselhos. Dessa vez, 8 conselhos para se desenvolver. Então, se prepara, porque tá começando mais uma Hora do Eric. Hora do Eric. Número 1. Se questione. Não aceite as coisas que chegam até você sem uma boa reflexão. Número 2. Se conheça. Busque no seu interior quem realmente você é. Não tenha medo de encarar a sua face escura. Reconheça suas virtudes e se observe. Somente sua verdade vai te libertar. Número 3. Aceite que nada é eterno. Tenha consciência de que tudo muda o tempo inteiro. Se hoje você sofre e chora, lembre que a dor vai passar. A permanência é uma ilusão para confortar a nossa mente. Tudo finda, tudo se transforma. Número 4. Saia da zona de conforto. Energia parada não faz bem a ninguém. Coloque metas e dê prioridade para o seu sonho. Mesmo aquilo que parece impossível pode acontecer fácil. Se você acreditar, isso se torna real. Para isso acontecer, você deve buscar o seu sonho. Para tudo acontecer na sua vida. Sem preguiça, sem medo das críticas. Número 5. Encontre o equilíbrio daquele mente, corpo e alma. É essencial para um desenvolvimento saudável. Alimente-se com leituras, filmes e músicas que se harmonizam com a mesma frequência do seu eu interno. Assim terá uma mente em expansão. Cuide do seu corpo. Ele é seu veículo nessa passagem. É importante para irmos mais longe. Exercícios, atividades e alongamentos. Antes de evitar a chegada da terceira idade, sem dores e mais ativo para a sua alma. Não guarde rancor. Não se alimente de assuntos pesados. Evite pessoas que te sugam. E sorria sempre. Número 6. Seja a melhor versão de si mesmo. Todos temos problemas. O que nos diferencia é como lidamos com eles. Enfrente seus problemas com coragem. Tente aprender, pois toda situação quer dizer algo. Seja sincero com você, com as pessoas e com os acontecimentos. Principalmente quando ninguém estiver olhando. Torça pela sua vitória, nunca pela derrota do outro. Número 7. Recomece quando você precisar. Dá passos para trás, não é sinal de derrota. Às vezes é necessário para rever o que foi feito. Não existe erro em tentar, existe aprendizado. Número 8. Seja paciente. Não se cobre tanto a ponto de não perceber sua própria evolução. Não se rotule como uma pessoa triste por estar numa fase triste. Com paciência, somos capazes de perceber o fluxo do processo de cada coisa. Eu, particularmente, eu não tenho maturidade para essas coisas. Mas, enfim, são coisas como essa que você vê que é preciso renascer para ver o reino de Deus. Porque
esse corpinho pequenininho aí, com certeza habita um grande espírito. Então, talvez se eu dissesse o que ele disse, não teria efeito. Eu sempre fico com vontade de chorar quando eu vejo esse vídeo. Então, são crianças como essas, que nem é a primeira nem a última, existem muitas, que nos vêm ajudar e estão a nos dizer que o futuro não está por vir, o futuro já começou. Entendamos a responsabilidade do que é receber esses seres, como filhos, como netos, porque o fato deles serem visivelmente, acho que não preciso questionar isso, altamente evoluídos, não quer dizer que eles não possam errar na carne, que podem. Será que ele é um enviado especial, que Deus disse assim, você vai ter esse conhecimento? Não. Ele é simplesmente um ser que fez escolhas certas, trabalhou duro. Ou seja, é necessário renascer para ver o reino de Deus. Às vezes, nós precisamos ver coisas assim para nós sermos mais otimistas com as coisas. Existem muitos Érics pelo mundo. Existem muitos Chicos, muitos Divaldos por aí, anônimos. Então, se é para se apegar a algo, que nós nos apeguemos às boas. Como nós já falamos certa vez, o mal não é predominância numérica, é predominância de eficiência de trabalho. Porque o nosso bem ainda está muito discreto. A nossa vontade de fazer o correto ainda é muito vergonhosa. Porque quando nós decidirmos sermos o que nós queremos, aí nós vamos ser um Eric desse. Não é o único. Nós temos que pensar nisso. Então, eu queria deixar essa carinha para vocês, para nós todos, repensarmos. Eric renasceu e vai continuar renascendo. Quantas vidas será que cabem dentro dessa vida? Quantas vidas cabem dentro da nossa vida? Então, nós queríamos finalizar com um texto de Emmanuel que está intitulado Combate Interior. Emmanuel nos diz assim: em plena juventude, Paulo teçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca, o espírito, a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado, e em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, que nós aproveitemos essa estrada de Damasco que se chama encarnação. Muita paz a todos.